prioridade comigo, não há como você vencer sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar, sem examinar as escrituras. Não há como descobrir os segredos que tenho pra você. A paz do Senhor, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor. Glória a Deus. Enquanto os irmãos vão entrando, você vai curtindo agora esse louvor, essa adoração. Vai recebendo essa palavra em nome de Jesus. Enquanto eu for sua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, seja lá para o Os irmãos estão me ouvindo bem? 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se lhe fecharem uma porta, Aleluia. outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história. Aleluia. Irá sentar à mesa enquanto com glória ou não. A paz do Senhor a todos os irmãos. Aproveite esse momento agora. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho com a mão aí, que você está nos ouvindo bem. Enquanto esse louvor, o nome desse louvor é prioridade, tem tudo a ver com a nossa live hoje. Aproveite esse momento agora, entre em contato agora com alguns irmãos, vai fazendo o seu convite, vai convidando as pessoas. Dentro de mais alguns minutinhos vamos estar dando início à nossa live, ao nosso papo de crente dessa noite. Aleluia. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, verá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus da sua vida, sou o Deus da sua história, e ninguém irá sentar à mesa enquanto com glória não. Aleluia. Oh Senhor, obrigado. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, terá livramento. Sou eu o seu Deus. Se me fecharem uma porta, outra pra você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só pra mostrar que sou o Deus na sua vida, sou o Deus na sua história, e ninguém irá sentar à mesa. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Hoje estamos começando mais um Papo de Crente. Hoje o papo aqui vai ser sério. Nós vamos falar sobre uma coisa importantíssima, que muitas pessoas às vezes confundem, muitas pessoas estão até mesmo mudando as suas prioridades, irmãos. Nós vemos aí várias pessoas, devido a essa situação que nós estamos vivendo hoje, várias pessoas estão mudando as suas prioridades. Mas o que são prioridades? O que a gente precisa saber sobre prioridade? Né? Então, o Papo de Crente hoje vai ser sobre quais são as nossas prioridades. E, na verdade, nós fizemos uma enquete durante a semana, eu coloquei 2 assuntos para os irmãos, e ali eu dei oportunidade para os irmãos estarem votando em qual o tema, né, que a gente iria estar tratando nessa sexta-feira. E o tema vencedor foi justamente esse, foi sobre as prioridades, sobre o que temos de prioridade. Por que é tão difícil a gente trabalhar com prioridades? Por que é tão difícil, às vezes, a gente focar nas nossas prioridades? Por que às vezes é tão complicado a gente fazer certos tipos de escolhas e depois a gente prestar atenção e verificar que não foi bem aquela escolha? Porque às vezes as circunstâncias nos fizeram mudar de opinião. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. As prioridades mudam, as prioridades dependem das circunstâncias,
o que que isso pode trazer de melhoria, o que que isso pode trazer, né, de uma situação desconfortável, de um desequilíbrio emocional para a gente. Porque uma pessoa que não tem prioridades na sua vida é uma pessoa que não sabe decidir, não sabe definir aquilo que ela quer para a sua vida. Então, nessa noite a gente vai estar discutindo aí nesses pequenos minutos que já se começaram, né? Acredito que os irmãos estejam me ouvindo bem. Diaconisa Carla acabou de entrar, Leninha, a paz do Senhor. Presbítero Antônio Sérgio, a paz do Senhor. Pastora Carla, pastor Westerley, a paz do Senhor a todos. Aleluia, a Ana Maria também já está conosco. O Cláudio também já está conosco. Aleluia, glória a Deus. A Marina também já está conosco. Quem mais? A irmã Leonina, a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, está faltando muita gente ainda. Pastora Joselita também já entrou. Você que ainda tem oportunidade, pastor Daurício também já entrou. A paz do Senhor, pastor Daurício, né? Tem várias aqui, a Deusa também entrou, glória a Deus. Tem vários irmãos aqui que já entraram. E aproveita essa oportunidade, pastorzão André, saudade. Irmã Lucílvia também foi a primeira a entrar. A paz do Senhor, irmã, que Deus abençoe. Hoje nós vamos estar falando de um assunto, né, que foi a escolha de vocês. Falando sobre prioridade, né? Eu vou botar um fundinho musical aqui, porque hoje tá uma conversadeira aqui em casa aqui pra gente não se perder, né? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre prioridades, né? Sobre aquilo que é prioridade na nossa vida, sobre aquilo que nós construímos e deixamos de desconstruir. E eu quero orar por você primeiro. Prioridade aqui é orar. Então nós vamos orar nesse momento. Feche seus olhos onde você está, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de estarmos mais uma vez neste lugar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder, Senhor, estar junto com os meus irmãos nessa sexta-feira para falarmos, Senhor, sobre prioridades. Senhor, Tu és um Deus que trata, Senhor, com prioridades, Senhor. E eu quero nessa noite, Senhor, te pedir, fala conosco, Senhor, através dessa live, fala conosco através dos assuntos, Senhor, das opiniões, de tudo que vai ser falado aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu quero entregar, Senhor, este momento em Tuas santas mãos e fala conosco, Espírito Santo. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a primeira coisa que a gente precisa definir sobre a questão das prioridades é que prioridade é tudo aquilo, falando da própria etimologia da palavra, prioridade é tudo aquilo que vem em primeiro lugar. Prioridade é tudo aquilo que vem, que salta aos nossos olhos em qualquer momento. Se eu for colocar alguma coisa numa ordem crescente na minha vida, seja na minha vida espiritual, seja na minha vida profissional, seja na minha vida particular, seja em qualquer momento da sua vida, se eu for colocar os meus objetivos, os meus alvos, tudo em uma ordem crescente, a primeira coisa que vem no topo delas são as minhas prioridades. Existem três coisas que as pessoas se confundem muito, né? É o que é prioridade, o que é importante e o que é urgente. Quando a gente pensa no que é urgente para a nossa vida, tudo o que é urgente na nossa vida, ela está ligada à questão do tempo. Ou seja, tudo o que é urgente, eu preciso resolver isso urgente. Isso significa que aquela coisa que você precisa fazer, aquela decisão que você precisa tomar, ela está ligada a um tempo. Ou seja, o tempo que você determinou para aquela coisa acontecer, o tempo que você projetou para aquela coisa acontecer ou para aquilo que você precisa fazer, aquele tempo estourou, aquele tempo não dá mais. Ou seja, vou dar um exemplo. Você desenhou, você projetou que você ia ler a Bíblia em um ano. E aí a gente já está aqui quase no meio do ano e você ainda não saiu de Gênesis. E você está com medo de você não cumprir esse prazo. Então, ela sai de um ato que é importante e ela passa a ser urgente na sua vida. Porque tudo aquilo que é urgente depende de um prazo
que eu e você estipulamos e que aquele prazo não pode mais ser respeitado. Então ele passa a ser urgente na nossa vida. Mas a urgência ela não é importante. A urgência ela passa a ser um critério de avanço na nossa vida à medida que nós temos um prazo para cumprir. E se nós não estamos cumprindo aquele prazo é porque algo ficou para trás no nosso planejamento. Agora existem as coisas importantes. O que são as coisas importantes? Importante é aquilo que é imprescindível para a minha vida. Então é importante para mim tomar algumas decisões. É importante para mim tomar um posicionamento. É importante para mim fazer isso ou aquilo dentro das minhas 3 áreas. Na minha área profissional, na minha área eclesiástica e na minha área familiar. Então existem coisas, atitudes, pensamentos, direções que eu preciso tomar que são importantes para a minha vida. E dentro dessas questões que são importantes, existem as prioridades. As prioridades, elas estão acima da importância. Ou seja, dentro daquela minha prioridade, dentro daquela minha gestão de itens e situações importantes, existem coisas que são prioridades na minha vida. Eu vou dar um exemplo. Digamos que você chegue para mim e fale assim, pastor, a minha família é algo importante para mim. A minha família é algo importante para mim. Então, dentro da sua família que é importante para você, qual é a sua prioridade dentro da sua família? É buscar um relacionamento, é amar a sua esposa, é estar próximo dos seus filhos, é conversar com seus filhos, é orar com seus filhos, é dar exemplo, testemunho à sua família. Então, isso são prioridades. Dentro da minha importância, dentro do ícone família para mim, eu tenho, dentro da importância da família, eu tenho as minhas prioridades, que aquilo ali vem em primeiro lugar. Então, quando eu penso em família, quando eu penso naquilo que é importante, que é a minha família, quais são as prioridades que saltam aos meus olhos? A prioridade é que eu preciso dar mais atenção à minha esposa. A prioridade é que eu preciso dar mais atenção aos meus filhos. A prioridade é que eu preciso me reunir mais com eles, ouvi-los mais, amá-los mais. Então, as prioridades, elas saltam dentro daquele contexto de que é importante para mim. Agora, quem é que define as prioridades na minha vida? Quem é que define as minhas prioridades no trabalho? Quem é que define as minhas prioridades eclesiásticas? Quem é que define as minhas prioridades de vida? Irmãos, quem define as prioridades somos nós. Você define as suas prioridades. É você quem define as suas prioridades. Primeiro, porque antes de qualquer coisa, precisamos ter dentro de nós o nosso propósito. Não existe. Nós servimos a um Deus que possui propósitos. Nós temos um Deus que trabalha através de propósitos. Qual é o propósito da sua vida? Antes de você analisar, antes de você começar a desenhar, pastor, eu não trabalho muito bem, eu não sei muito bem o que é importante, eu não entendo muito bem o que é prioridade na minha vida, então eu vou te dar a primeira dica dessa noite. Não importa o horário, não importa a área em que você esteja nesse momento, querendo construir as prioridades. Pastor, eu quero construir a minha prioridade no meu trabalho, eu quero construir a prioridade na minha vida secular, eu quero construir prioridades na minha vida eclesiástica. Tá, primeiro de qualquer coisa, meu irmão, eu preciso saber quem eu sou e aonde eu quero chegar. Qual é o propósito da minha vida? Eu preciso entender isso. Porque se eu não sei o propósito da minha vida, eu não consigo definir prioridades para mim. Existe um poeta, William Shakespeare, que ele escreve dizendo que se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, para que eu defina prioridades para a minha vida, eu preciso saber aonde eu quero chegar. Para mim definir prioridades, eu preciso saber qual é o meu propósito. E a pergunta que eu tenho nessa noite para a minha vida e para a tua vida é: qual é o teu propósito, irmão? Para que você foi chamado? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o propósito da sua existência? Deus nos chamou para sermos filhos, filhas.
Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para ser representantes dele nessa terra. Qual é o propósito da sua vida? O que te move? O que te joga para cima? Ou será que você vive cada dia um dia? Ou será que você vive cada dia um momento? Nesse momento de tantas incertezas, irmãos, nesse momento de tantas dúvidas, com tantas pessoas passando por tantos problemas, irmãos, existem pessoas que estão passando por problemas sérios na vida. Problemas financeiros, problemas familiares. Eu tenho conversado com alguns pastores e nós temos visto muitas pessoas com total desequilíbrio emocional, com total desequilíbrio espiritual. Existem pessoas que não estão aguentando o convívio dentro do lar. Famílias não estão conseguindo mais se estruturar, porque não estavam preparadas para esse momento. Não estavam preparadas para passarem por esse momento de dificuldade. E aí tudo aquilo que era até então prioridade para as suas vidas se perdeu. Porque a prioridade hoje passou a ser sobrevivência. E quando você define uma prioridade, você esquece todas as outras. Você esquece tudo aquilo que é importante e passa a trabalhar com aquilo que é prioridade que você definiu. Agora, como é que você define uma prioridade com base no seu propósito? Então, muitas pessoas colocaram os seus propósitos, então, porque antes o medo era uma coisa que passava desapercebido. Hoje o medo passou a ser prioridade. A minha prioridade agora é ter medo. Antes, Deus era importante na vida de muitas pessoas. E de repente, Deus passou a ser prioridade na vida de muitas pessoas. Só que as prioridades estão sendo definidas não por propósitos. As prioridades estão sendo definidas por circunstâncias. E o perigo disso tudo, amados, é que quando eu defino algo por circunstâncias, isso pode mudar ali na frente. E eu quero já chamar alguém para participar dessa live comigo, né? Essa live não tá eu sozinho. Eu quero ouvir a opinião de alguns irmãos. Eu fiz essa pequena introdução, né? Caiu meu óculos aqui. E eu quero convidar alguém. Se você quer dar a sua opinião sobre tudo aquilo que o pastor Jorge já falou nessa introdução, é oportunidade. Manda para mim aí um convite. Pastor, eu quero dar uma palavrinha. Então eu vou chamar alguém aqui. Deixa eu ver quem é que eu posso chamar aqui. Aleluia! Deixa eu chamar alguém aqui. Quero chamar o pastor Melvair. Pastor Melvair, o senhor tá apto a participar com a gente aí? Se o senhor estiver apto a participar, vou dar um ok. Eu quero chamar você para participar. Mandei um convite aí para o pastor Melvair. O pastor Melvair vai estar entrando já para dar uma palavrinha, porque hoje tem muito assunto para a gente tratar. Pastor Melvair, está podendo falar? Acho que o pastor Melvair não está podendo falar. Bom, deixa eu chamar outro irmão aqui para participar, enquanto o pastor Melvair se prepara lá. Irmãos, eu quero convidar um amado irmão, né? Ele é obreiro da Igreja Batista lá de Brasília. Eu quero chamar o irmão Cleiton para participar dessa live, para dar a opinião dele. Eu quero chamar o irmão Cleiton, diácono Cleiton, lá de Brasília, meu amigo, meu irmão. Estou convidando ele para chegar aqui para falar sobre um pouquinho sobre prioridades. Enquanto isso, você fica aí preparado, porque eu já vou chamar você já para dar sua opinião. Que tipo de propósito você tem construído as suas prioridades? Quais são os propósitos da sua vida? Né? O que você tem feito? O que você tem feito da sua vida? Porque se eu não sei onde eu quero chegar, se eu não sei qual é o propósito da minha vida, qualquer caminho serve. Aleluia! Aleluia! Quem é que está chegando aí para conversar com a gente?
Deixa eu ver quem é que está chegando aí para conversar com a gente. A internet lá está complicada, hein, irmãos? Pastor Melvaí não conseguiu. Estamos vendo aqui se o diácono está fraco, hein, Cleitão? Nós vamos ter que chamar Pastor Daurício. Pastor Daurício. Amém, irmão Cleiton. Fica para a próxima, então. Irmão Cleiton falou que a internet dele está oscilando muito. Vamos chamar aqui agora o pastor Daurício. Ô, pastor Daurício, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Daurício, a paz do Senhor. Está por aí? Alô? Pastor Daurício? Pastor Daurício? Alô? Pastor. Não estou ouvindo, pastor. Não estou ouvindo. Está muito baixo. Está muito baixo, pastor. Eu vou tentar voltar de novo aqui. Irmão, hoje tá complicado, né? Os irmãos estão com um probleminha aí de internet. Deixa eu ver se eu consigo outra pessoa para estar participando com a gente, para dar a sua opinião. Irmão, se você quer dar a sua opinião, aproveita agora, os irmãos são muito tímidos. Mano, pode ser tímido, você tem que dar a sua opinião. Deixa eu ver aqui. Fabiana Abreu. Fabiano, vou te chamar aí agora para você dar um tostão aí da sua opinião sobre... Deixa eu ver aqui se eu acho ele aqui. Fabiano. Ué, eu chamei e o Fabiano saiu? Aleluia. O Fabiano saiu. Enfim. Então, vou chamar outro, então. Nós vamos chamando, irmão. Até um dá certo, né? Vamos ver se esse aí vai dar certo. A paz do Senhor, Daiana, tudo bom? Graças a Deus. Chamei aí o pastor Rogério para estar entrando, para estar dando a sua opinião sobre prioridades. E aí nós vamos trazer agora o contexto de prioridade para dentro da igreja. O contexto de prioridade para dentro da vida eclesiástica, né? Porque muitas pessoas já estão falando que Deus hoje já é a sua prioridade. Mas será que temos verdadeiramente dentro de nós Deus como prioridade? Será que Deus, ele hoje é prioridade dentro das nossas escolhas, dentro de tudo aquilo que nós estamos falando? Olha, o pastor Rogério também está com um probleminha. Eu vou chamar, então, o Cid Bala, então, agora. A Daiane falou que ele está com o telefone dela. Irmãos, hoje a participação está... O povo está com receio de falar, hein? Acho que eu peguei o povo de sobreaviso. Aí o povo está cabreiro. Deixa eu ver aqui. Cadê o Cid? Aleluia. É só eu falar que eu vou chamar o povo, some, irmãos. Ai, papai. Vamos lá. Vamos lá, Cid. Vamos falar um pouquinho sobre prioridade do povo de Deus. Primeiro, para a gente não deixar nada passar em branco, né? Nós perguntamos quem é que define as prioridades. Nós definimos as nossas prioridades. Ninguém define prioridade para ninguém, irmãos. O presidente não define prioridade para você, seu patrão não define prioridade para você,
Deus não define prioridade para você, pastor não define prioridade para você, porque nós temos o livre-arbítrio de definir as nossas prioridades com base nos nossos propósitos. Então, creia nisso. Ah, pastor, porque eu preciso de alguém, porque eu tenho muita dúvida. Irmão, é você que precisa definir as suas prioridades. Porque depois que assumimos as nossas responsabilidades, depois que nós definimos as nossas prioridades, todo o resto, todo o leque de consequências, sejam elas positivas ou negativas, nós assumimos. Né? E aí, irmão Cid, presbítero Cid, já está no ar aí? Pastor, Alô, presbítero Cid? Alô, alô. Opa, já estou ouvindo, mas não estou vendo. Minha internet aqui hoje está muito ruim. Não estou vendo. Meu celular travou. Estou aqui no celular. É mesmo? Ah, tá bom. Mas o dela também eu estou conseguindo te ouvir. Mas... Alô? Mas não estou conseguindo te ver. Cid, eu vou ter que passar a bola. Está muito ruim a ligação. Me perdoa, a internet está muito ruim. Alô. Sem problema, nós vamos buscar outra aqui. O povo hoje está... Vamos lá, irmãos. Vamos lá, pastor Rogério. Acho que agora ele já está liberado aí para participar conosco. Ô, pastorzão! Deu certo? Como é que tá? A paz do Senhor? Rapaz, tudo bom, pastorzão? Que bom, que bom. Bom estar falando com o Como senhor é que tá aí. as coisas? Prazer todo meu. Estamos tentando falar com o povo aí, mas parece que o povo corre, pô. Não entendi. Aqui, na hora que o senhor me chamou, em vez de eu apertar o azulzinho, eu apertei o recuso. Eu falei, não, alguém não está recusando, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Porque aqui, assim, tá tudo bem, graças a Deus. Tá tudo em ordem. Pastor, o tema de hoje, nós já fizemos uma introdução falando sobre as prioridades nas várias áreas da nossa vida. E um ponto importante que a gente está trazendo para a discussão é: eu só consigo definir prioridades a partir do momento que eu tenho os meus propósitos. Porque nós servimos a um Deus de propósitos, né? Deus tem seus propósitos. Verdade. Então, se eu não tenho propósito, na minha vida secular, se eu não tenho propósito na minha vida como pai de família, se eu não tenho propósito como servo do Senhor, eu não consigo definir prioridades. Não é isso, pastor? É perfeito o que o senhor está falando aí. Se tratando de nós, seres humanos, não vou falar nem em relação a Deus, porque Deus é Deus. Deus é o Deus da prioridade. Mas as nossas prioridades, as nossas decisões, aí é nós, é o individual de cada um, não é mesmo, pastor Jorge? É verdade. Então, as nossas atitudes, elas vão muito além, e elas vão muito também em relação a tudo que decidimos, as nossas decisões. E se nós não tivermos, assim, um pensamento já concretizado, um pensamento já formalizado, um pensamento já, vamos se tratar de Deus. Se eu já não tiver o meu propósito com Deus, para que eu possa transmitir para a minha família, para que a minha família possa entender este propósito, porque dentro do meu propósito está a minha família. Exato. Então, o meu propósito é transmitir para a minha família o propósito que eu tenho. Se cada um deles, meus filhos, que 2 são pequenos, um já é adolescente, se até eles se formarem como homens, como pessoas que dão conta de si próprio, eles vão ter que viver dentro do meu propósito. Isso aí, pastor, eu não sei se o senhor está entendendo, se o pessoal está entendendo, os irmãos que estão nos ouvindo. Porque até então, ele tem, se depois, é como a Bíblia diz, olha, você tem que ensinar o caminho para o seu filho. Enquanto ele é pequeno, ensina. Depois que estiver grande, bom, a semente está plantada, mas o propósito está ali. Então, pastor Jorge, assim, dentro da pergunta, da enquete aí, pessoa sem propósito não vai a lugar nenhum. Crente sem propósito
não vai chegar a lugar nenhum. Crente sem propósito de Deus na palavra não vai chegar a lugar nenhum. Então, ele não consegue definir, pastor, as prioridades da vida dele. Porque para ele qualquer coisa serve. Então, se ele acorda de manhã, ele não sabe nem quem ele é, porque tem muitas pessoas, pastor Melvaí está trazendo esse ponto agora na escola bíblica sobre a carta aos Efésios e tudo, né? Nos posicionando quem somos. Se eu não sei nem quem eu sou, pastor, como é que eu quero criar prioridades na minha vida? Se eu não tenho um propósito, eu não tenho nada definido na minha vida. Porque a primeira prioridade do cristão, em relacionada à prioridade, chama-se Deus. Depois da prioridade, vem família. Depois da prioridade, vem igreja. Essas três são interligadas. Tem, em primeiro lugar, Deus, família, igreja. Mas são prioridades. Na vida secular, nós também... O que nós vamos fazer se não tivermos prioridade, pastor Jorge? Se nós não priorizarmos alguma coisa, se dentro dessa prioridade nós não determinarmos algo, ter uma visão, ampliar essa visão, eu acho que fica uma pessoa sem propósito, fica uma pessoa sem saber. A gente não sabe o que é que vai acontecer amanhã, mas nós temos que planejar o amanhã. Nós temos que, dentro desse planejar, está a nossa prioridade. Nós temos uma prioridade e essa prioridade ela tem que prevalecer de alguma maneira, de alguma forma. E ela tem que se estabelecer na nossa vida. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver que a nossa prioridade maior está em Deus. A prioridade nossa como cristão está em Deus. E as outras coisas, para nós, não é impossível. Você conseguir almejar algo, ou ter algo, correr atrás de algo, isso não é impossível para nós. Colocamos Deus como prioridade, priorizamos Deus e também temos que priorizar outras coisas na nossa vida. O senhor concorda, pastor? Exato. Perfeitamente. Agora, tem um ponto aí, pastor Rogério, que o senhor trouxe. À medida em que eu, como igreja, coloco Deus como prioridade, e isso, abre um parêntese, sim. Esse momento agora que nós estamos vivendo, tem muita gente que não tinha Deus como prioridade e agora passou a ter. Muita gente que não tinha Deus como prioridade e, ao contrário, né, achava que Deus tinha prioridade na vida dele, na verdade não tinha. Outras coisas acabaram ocupando aquele espaço que era de Deus, porque aquilo que é prioridade ninguém tira, pastor. Aquilo é prioridade, por isso o nome, prioridade. Sim. E outra coisa, pastor, esse negócio veio para revelar muito crente aí, viu? Veio para se revelar muito crente aí. Lá vem o pastor com as coisas. Não estou com nada, só estou falando, está se revelando muitos crentes que na realidade de crente não tinha nada. Meus irmãos, me perdoe pelo meu jeito, mas é o meu jeito. Cadê a prioridade? Cadê a minha prioridade como cristão? Cadê a minha prioridade, a sua prioridade como servo de Deus? Com a igreja, com a família? Pastor, e é o que está se revelando em muitos agora. Alguns positivamente. Está se revelando alguns positivamente, que realmente demonstrou que a prioridade maior, independente das circunstâncias, é Deus, não larga Deus por nada, isso aí é legal, mas tem revelado muita coisa. E o pior, pastor, que é de pessoas que nós conhecemos. Não estou falando que é da nossa igreja. Nós não conhecemos só os crentes da nossa igreja. Pastor, não sei se você está ouvindo um barulho aí, é os meninos gritando, viu? É ao vivo. Fica normal, é criança. Criança é assim não, pastor, é vida. Criança é vida. Então, pastor, a gente não queria que nada disso acontecesse. Não é isso que eu estou falando. Mas isso aconteceu, se é um propósito de Deus, está se revelando na vida de muito crente aí, pastor. Ô, Gustavo, você está aqui falando, menino. O que eu tenho visto, pastor, e que tenho percebido aí até ao conversando com alguns pastores,
os vários problemas que crentes estão tendo dentro de casa, com família. Sim. Pessoas estão tendo problemas dentro de casa. Sim. Porque até então, o que acontecia? A família nunca foi prioridade. Verdade. E agora, nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão dentro de casa, estão em quarentena dentro de casa, como conviver num ambiente que era um ambiente até então que era importante, mas não era prioridade para a vida da pessoa, e de repente ela se vê dentro desse universo com tantas variáveis, dependendo, com tantas pessoas envolvidas emocionalmente, as pessoas entram em crise, pastor. Com certeza, pastor. E eu vejo assim, se tratando de família agora, em relação a essa pandemia, esse Covid-19 aí, e eu estou com um caso na família. A minha irmã, a Gracineide, que é membro da nossa igreja, ela deu positivo. E a gente vê, não só dentro de casa com esposa e filhos, a gente vê o negócio acontecer, as prioridades, vamos dizer assim, em relação à família, como mãe, pai, quem tem, irmãos, a preocupação que isso causa. E eu estou falando isso aqui no âmbito espiritual, sabe? Porque é uma coisa, pastor, que nós não tem como fugir disso aí. É uma realidade. Agora, dentro dessa realidade, começamos agora a ver o que realmente é prioridade. Porque pessoas que às vezes tinham lar, mas chegavam no lar de qualquer maneira, de qualquer forma, e agora não, agora tem que estar dentro do lar. Tem que estar dentro, tem que voltar para casa, não tem muito para onde ir, não tem shopping, não tem nem a igreja direito podemos ir, vamos dizer assim, e tantas outras coisas. Pastor, a convivência hoje é que está se revelando as prioridades. Não sei se o senhor concorda, mas dentro dessa realidade, a convivência que nós temos que ter hoje com a nossa família é o que se torna hoje realmente para entendermos quais eram as nossas prioridades. A sua família era prioridade? Será que a nossa família era prioridade, pastor? Então, isso hoje se revela realmente. Se não tinha, muita gente está aprendendo a ter a prioridade, a família como prioridade também. E muitas outras está se causando certos problemas dentro de lares. Por quê? Porque não era prioridade. Nunca teve como prioridade. E agora, muito menos. Mas da mesma maneira, pastor, da mesma maneira que o senhor está falando sobre família, a gente pode encaixar perfeitamente Deus nessa conversa. Certeza. Porque para muitas pessoas que hoje... Pastor, a primeira live que nós fizemos, espiritualidade versus modernidade, tem muita gente, mas muita gente hoje que esfriou, que está frio no evangelho. Pastor, cortando... Porque simplesmente não tinham Deus como prioridade na sua vida. Que quando a gente tem Deus como prioridade, não importa se é por um aparelho, não importa se a igreja você não pode estar lá, o que importa é que você vai estar dentro do teu quarto, no escuro do teu quarto, você vai estar se ligando com ele e você vai estar ali dando prioridade para tudo. Para tudo. Mas o problema é que não era prioridade antes. Domingo eu preguei na igreja e eu aproveitei ali um minutinho antes de começar a minha pregação e eu toquei nesse ponto que o senhor está falando aí. Esfriamento. Não sei se alguém assistiu e viu. Eu falei, muita gente esfriando. Agora, pastor, está esfriando ou já estava frio? Porque a pessoa que tem Deus como prioridade, ele pode até se acalmar um pouquinho às vezes. Mas esfriar na fé? Não, isso aí eu acho meio que complicado. Eu tô frio porque não está tendo culto na igreja e isso me esfriou. Esfriou. Mas, meu Deus do céu, dá vontade de falar umas coisas que é normal, sim, a pessoa ficar mais acomodada. Se acomodar nesse período, por conta de tudo isso, ok. Mas esfriar na fé, pastor, quem tem Deus não se esfria na fé. Eu não sei se eu sou meio radical nisso aí. Eu acredito que não. É o meu ponto de vista. Porque quando eu defino uma coisa como prioridade, pastor,
E aí, independente da área agora, seja ela da eclesiástica, seja ela da área pessoal, né, familiar, seja ela da área profissional, quando eu defino algo como prioridade, eu defino um alvo. Eu quero chegar ali. Então, se eu quero chegar àquilo ali, eu defini aquilo ali como prioridade. Se eu entendo que Deus é a minha prioridade, então existem coisas que não vão mudar na minha vida. Ou seja, se eu tenho Deus como prioridade, eu continuo tendo prioridade nas minhas orações, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo buscando o Senhor, eu continuo ofertando ao Senhor, eu continuo dizimando ao Senhor, eu continuo fazendo tudo, porque tudo continuou a mesma coisa, porque Deus continuou sendo a minha prioridade, não mudou. Com certeza, pastor. A prioridade não mudou. Com certeza. E, eu compartilho desse pensamento com o senhor. Quando eu falo não esfriar, é nesse sentido. Poxa vida, eu tenho que ter o meu período de oração, eu tenho que ter meu tempo com Deus, eu tenho que ter meu momento com a minha família, eu tenho que ter um momento de ler a minha Bíblia, eu tenho que ter a minha oferta não pode parar por quando não estou indo na igreja, eu não vou ofertar, o meu dízimo também da mesma forma. Eu acho que o esfriar que eu falo, porque quando a pessoa esfria, ela esfria por completo, então. É verdade. Né? É verdade. Ela vai se esfriar por completo, pastor. Agora, será que ela definiu bem a prioridade dela, pastor? É isso. Ou Deus era apenas importante para ela? Porque é importante, dentro do cenário da importância, eu pinço a minha prioridade. Então, dentro do cenário, Deus... Será que Deus estava dentro do pacote de coisas importantes para ela? E que nesse momento pode tirar Deus do pacote ou não pode? Para ela é indiferente? Porque não era prioridade? Será que Deus era apenas importante? Pois é, pastor. Eu fico preocupado com esse ponto aí. De que forma que as pessoas estão tentando conduzir a vida hoje, se tratando de cristão, de pegar Deus e colocar dentro de uma gaveta e abrir e procurar ele na hora que bem entender, quer dizer, não preocupar com Deus, abre uma gaveta e guarda Deus na gaveta e só abre aquilo lá quando precisar dele. Então, quer dizer, não é uma prioridade, é um segundo ponto, é um terceiro ponto, é um descarte. Eu fico muito preocupado em relação a isso aí, sabe, pastor? Até onde eu tenho Deus como prioridade? Quando eu falo a mim, eu estou estendendo para todos que estão ouvindo, cada um pensar. Até onde eu tenho Deus como prioridade? Ei, vocês dois, eu estou falando aqui, ó. É mó barato, é isso aí mesmo, pastor. Não, mas, pastor, eu acho, assim, interessante é que eu pego o exemplo da corrida de cavalo, né? Quando o jockey pega um dos cavalos e quando abre aquela cancela, a prioridade dele é chegar em primeiro lugar. Sim. Ele tá participando da corrida, é importante ele participar da corrida, só que a prioridade dele é ganhar. E se a prioridade dele é ganhar, nada vai mudar a condição dele. Uhum. Assim eu vejo, da mesma maneira, a palavra de Deus e o próprio Deus. Se ele é a minha prioridade, não são as circunstâncias que vão fazer eu mudar e tirar Deus da minha prioridade, tirar Deus do meu foco. Com certeza. Com certeza. Pastor, aquele dia que nós dois estávamos na live aí, e a gente citou alguns, vamos pegar esses homens da Bíblia aí, pastor, que sofreram, que passaram por pragas, que passaram por momentos difíceis, e pegar ali Sadraque, Mesaque, Abednego, que diante o rei ali, ele falou, olha, o senhor está falando aí, se o meu Deus quiser me livrar, quer dizer, a prioridade daqueles homens ali naquele momento era Deus. Verdade. Se o meu Deus quiser me livrar dessa fornalha, pode me jogar aí dentro, meu Deus, ele vai me livrar. E de fato, então, é essa prioridade que eu estou tentando falar aqui, sabe, pastor? É a prioridade misturada com fé, misturada com ação, misturada com atitude, tudo isso aí misturada se mostra realmente o verdadeiro cristão que somos.
entendeu? Ainda mais esses momentos vêm na nossa vida, pastor. Ninguém pediu para esse vírus vir, pelo amor de Deus, nós não queríamos isso. Mas tem momentos, esses momentos são os momentos que nós temos que realmente mostrar e focar na nossa prioridade, que é maior, que é Deus. É porque, pastor, tem um ditado no mundo que diz que você não deve tratar como prioridade aquele que te trata como importante. Ou seja, são graus diferentes de tratamento. Imagine se Deus também utilizasse esse mesmo critério para nós, né? Se Deus começasse a olhar para nós e nos tratar assim como nós o tratamos. Como seria? Como seria, pastor? O que seria de nós? Meu Deus, pastor, não dá nem para imaginar. Porque conhecendo Deus, como nós conhecemos aqui na sua íntegra, imagina se Deus virasse e falasse, olha, mas eu já não estou nem para esse povo mais. Pastor, imagina. As pessoas não pensam assim, mas nós deveríamos pensar. Nunca vai acontecer isso. Sabe qual que é a minha prioridade em Deus mesmo? É porque eu sei que Ele nunca vai pensar assim. Deus nunca vai pensar isso de nós. E nunca vai pensar isso em relação a nós. Deus sempre vai pensar o melhor. Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre vai ter o melhor preparado, já está preparado para nós. Então, é por isso que Ele se torna prioridade e nada faz com que eu mude isso. Eu falo isso com toda segurança, pastor. O meu único medo, pastor, é que a gente vê tantas pessoas buscando o Senhor agora, né? Tantas lives, tantas pessoas falando de versículos bíblicos e tal. E eu não sei até que ponto as pessoas estão priorizando realmente Deus ou estão movidas por circunstâncias, né? Porque a palavra de Deus diz que a Ele ninguém engana, pastor. Então, que nós possamos aproveitar esse momento em que nós estamos discutindo exatamente sobre definir prioridades na nossa vida, que nós possamos, primeiro, saber verdadeiramente quem somos dentro do reino. Sim. E aonde nós queremos chegar com esse relacionamento com Deus e colocar Deus como prioridade. Pastor, é isso, pastor? É porque as pessoas elas podem até dizer que é como naquele tempo do próprio Jesus. Quantas pessoas seguiam Jesus, estavam no meio da multidão, comiam com Jesus, mas Jesus não era prioridade. Porque algumas dessas pessoas foram elas mesmas que gritaram ali, crucificam, crucificam. Por quê? Porque foram comprados por alguma coisa. Então, prioridade é isso. Não se compra quem prioriza. Ninguém compra a minha fé, a minha prioridade em Deus não tem preço. A minha prioridade para a minha família, pastor, não tem preço. Então, prioridade, a pessoa tem que entender o que a palavra em si ela quer significar, o que a palavra em si quer falar. Prioridade é você colocar aquilo ali como um alvo. Meu alvo o primeiro. Meu alvo é Cristo. Meu alvo o primeiro. É reino. Poxa, tomara que todos estejam entendendo o que nós estamos falando aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguns comentários aqui, pastor. Deixa eu ler alguns. Vai lá. O povo está participando aqui. Glória a Deus, tem povo participando. Vamos lá se tem alguns comentários. Amém, verdade. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Saudade dos pastores. O Ricardo está colocando aí. Indicá colocou que José é também um bom exemplo, né? De priorizar. Diácono Cleiton colocando ali, priorizar aquilo que tem valor, né? A Fernanda aí justificando. Amém, minha irmã. Tem problema não ter chegado tarde. Tem problema não. Pastora Maria do Carmo falando que ontem mesmo ela estava orando e falando disso com Deus e pedir muito perdão a Ele, porque nós invertemos as prioridades às vezes. Olha, o Diácono Cleito aqui, presbítero Cleito também está colocando, se Deus não nos desse bênçãos, será que serviríamos a Ele ou priorizaríamos a Ele?
É uma pergunta boa, hein? Pastora Maria do Carmo, mais uma vez, queremos a Deus nos sirva ao invés de servirmos a Ele. Ele só que nos... Ele só quer nossa obediência. Amém. Será, pastor, que se Deus não nos desse as ricas bênçãos dele, será que nós iríamos... Oi. Voltou, pastor. Será que se Deus não desse as nossas bênçãos, se Deus não fosse um Deus abençoador, será que nós priorizaríamos tanto assim o reino dele, pastor? Aí, pastor, é onde o negócio pega. Porque quantos crentes... Nossa, eu vou deu vontade de falar um negócio aqui agora, mas eu vou calar aqui. Quantos crentes, pastor, só é crente se Deus fizer? Quantos crentes na igreja? Olha, tomara que na nossa igreja não vai ter, porque nós não ensinamos isso. Mas quantos cristãos que dizem cristão, eles agem assim, pastor. Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, aí ele não é Deus, não. Né? Aquela música, que é diferente, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus não fizer, ele continua sendo Deus. Mas para alguns aí, pastor, né? Não. Para alguns aí, né? Não. E o engraçado, pastor, é que às vezes nós temos o hábito de orar e de clamar e falar assim: Senhor, por que tu não me ouves? Por que tu não me responde? Ou seja, estamos pedindo prioridade a Deus. Ou seja, no universo de milhões e milhões de servos de Deus espalhados na face desse mundo, nós estamos pedindo a Deus prioridade para o nosso caso. E será que nós damos prioridade para Deus no nosso caso? Na nossa vida? Meu Deus, pastor. Isso até para os mais crentes, até para os mais firmes, é complicado. Quando nós falamos de prioridade com Deus, não é fácil não, pastor. Não, pastor. Nós também não podemos ser aqui hipócritas de falar, olha, não é fácil. Irmãos, se não tiver um coração convertido, não estou falando quem é ou quem não é. Não é isso. Mas falando, se você não tiver um coração realmente, é o que Jesus falou para Nicodemos. Olha, o negócio é o seguinte, meu irmão, Nicodemos, deixa eu te falar aqui, ó. Tem que ter uma mudança de vida ao ponto de nascer de novo. Entendeu, pastor Jorge? Então, prioridade é isso. Não há prioridade em Deus sem o novo nascimento. Se eu... E aí? Pode falar, pastor. Tem um irmão aqui que fez uma pergunta aqui, pastor. Eu quero pegar rapidinho esse exemplo dele aqui. Que eu achei o comentário dele interessante, que foi o André. Acho que é André? Andrezão. O Andrezão colocou o seguinte, pastor. Essas igrejas neotestamentárias, onde o foco dela são campanhas de bênção, campanhas disso, campanhas daquilo, será que realmente a prioridade é Deus? Essa pergunta é pertinente, pastor. E muito pertinente. Né, pastor? É complicada, né? Pastor, campanha. Eu não sou contra campanha, não. Pelo contrário. Não vou falar isso, não. Mas olha lá as campanhas. Tem campanha que se perguntar para mim, eu falo, não, isso aí não é campanha, não. Isso aí é uma pegadinha. Então, eu não sou contra campanha. Mas tem campanha aí que não prioriza Deus, não. A prioridade não é Deus, não, pastor. A prioridade não é Deus. A prioridade de tudo na igreja precisa ser Deus, pastor. Não são bênçãos. Não, prioridade de tudo é Deus. Deus precisa ser a prioridade. Tanto na igreja quanto na nossa vida. Entendeu? Entendi. Eu acho que a prioridade de Deus está acima de tudo em qualquer lugar. Para nós cristãos, cabe em qualquer lugar. Né? Não, a prioridade de Deus ela vem em primeiro lugar, não é só dentro da igreja, não. É muito mais fora do que dentro. Nós temos que mostrar a prioridade, porque lá dentro é o seguinte, nós já estamos lá dentro porque somos cristãos. Mas fora da igreja, pastor,
Nós somos seres humanos também, que temos que demonstrar essa prioridade, temos que mostrar essa gratidão por Deus. Então é fora que nós mostramos. Aí as pessoas vão para a campanha, algumas igrejas fazem certas campanhas, mas as campanhas é o individual. Mas dentro do individual, que a gente percebe, as pessoas só procuram o material, só estão preocupadas com o material. A prioridade em Deus... a prioridade deixou de ser Deus, né, pastor? A prioridade deixou de ser Deus, né? Deixou de ser Deus. A prioridade é os interesses. E aí, nos momentos mais difíceis... Se Deus atender o meu interesse, eu vou dar prioridade a ele, irmão. Pelo amor de Deus, não podemos nem pensar dessa maneira. A nossa prioridade tem que ser Deus independente. Independente se ele fez ou não. E eu sou assim, Deus nunca deixou de fazer. Mas o que estamos passando? O que estamos passando, irmãos, ninguém escreveu isso. Deus sabe de tudo. Quando chegar lá no céu, nós fazemos essa pergunta para ele. Aí, se ele quiser, ele responde. Mas nós temos que saber. A gente a gente já está chegando no final, pastor. Essa live, eu vou te falar, é muito rápido. 1 hora não dá para nada isso aqui, meu Deus do céu. Ai, papai, a gente tem que ver isso aí, passar logo para o YouTube isso, porque isso aqui não dá não. Os irmãos estão querendo participar e a gente não consegue andar. Eu queria ler aqui. Muitos irmãos estão colocando aqui as ordens de prioridades que Deus definiu e muitos estão trazendo o próprio versículo, né, de Mateus, onde Jesus disse que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Deus já define a prioridade. Pastor Daurício, né? Pode pôr aí. É isso aí. Entendeu? Então o próprio Deus ele já coloca como prioridade buscar a Ele. Mas buscar a Ele, pastor, com um propósito. Porque não adianta nada você estar dentro da igreja, do ambiente da igreja, como se aquilo ali bastasse para a gente. A prioridade não é ir à igreja, né? A prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Onde que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus? É na sua palavra, é na minha casa no momento de oração, é na minha busca, é no meu conhecimento de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é dentro da igreja. O reino de Deus não é dentro da igreja. O reino de Deus está dentro de nós. Então eu tenho que buscar essa prioridade para a minha vida. Não é isso, pastor? É isso mesmo, pastor. 100% do que o senhor falou aí é correto. E a gente tem que mostrar isso e demonstrar, independente de qualquer situação, independente se está tendo culto na igreja ou não. Deus não é só na igreja, não é naquelas 4 paredes ali que nós devemos estar adorando a Deus. Nós devemos estar cultuando a Deus dentro dessa prioridade, aonde nós estivermos. Se nós fizermos isso aí, pastor, eu tenho certeza que Deus lá de cima já sabe, conhece nosso coração e Ele, com certeza, faz festa quando nós demonstramos isso. E é assim. Amém. 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 Pastor, eu vou soltar uma enquete segunda-feira sobre o tema de sexta-feira. Amém. E aí eu já quero deixar para o senhor os 2 temas, porque vai ser 2 temas quentes, né? Que a gente vai tratar aqui sexta-feira que vem. Opa, beleza. Um tema vai ser pecado disfarçado, mas é grande o problema. Esse vai ser um. E o outro é uma pergunta que eu acho que o senhor vai gostar dessa pergunta, pastor. Será que a graça perdeu a graça? Eita, vai ter papo bom. Vai ser quente. Vai ser bom. Amém, pastor. Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter entrado aí. Obrigado pela participação. Eu vou fazer agora as considerações finais. Falta 1 minutinho aí. Obrigado. Deus abençoe. Amém, meu irmão. Vou aproveitar que agora é aqui, né? Queria agradecer a todos. Ter Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. Amém. Amém. Pastora Rosa também está mandando um abraço. A Tátila, deixa eu botar aqui meu óculos que eu não estou enxergando, irmão. Está acabando o tempo. O mundo em que tudo é descartável, quando não nos satisfaz mais. A história de Jó revela muito isso, o caráter do cristão, as riquezas de Deus para a nossa vida. Amém. Podemos usar o povo de Deus como exemplo? Irmãos, olha só, falta 17 segundos. Eu quero liberar uma palavra de bênção sobre a sua vida
Entre mais cedo. Sexta-feira que vem tem live de novo.